O ambiente da pregação, da palavra de Deus, é sempre um local reservado e destinado por Deus para que possamos aprender a palavra, para que possamos ser instruídos na palavra, para que possamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus para outras vidas, para outras pessoas. E é justamente neste ambiente onde somos expostos à palavra de Deus, aonde a palavra de Deus é explicada, é ensinada, é pregada, que nós recebemos da parte de Deus graça, virtude e poder do Espírito Santo para a nossa caminhada cristã. E é importante que nós frisemos isso. O que acontece no ambiente da pregação? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 25, diz assim: e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Então nós vemos que antes de descerem para Atália, os apóstolos aqui pregaram a palavra de Deus em Perge. É justamente no ambiente da pregação. O que acontece no ambiente da pregação? Quantas vidas ou como as almas são tratadas através da pregação da palavra, como as pessoas estão reagindo e interagindo com a palavra de Deus, com as ministrações, com a pregação da palavra, como que as pessoas estão se comportando quando estão ouvindo a palavra do Senhor. Se nós pegarmos o livro de Atos, capítulo 7, nós vamos ver que quando Estevão pregava a palavra de Deus, as pessoas foram iradas, né? As pessoas ficaram iradas porque ouviram a verdade que não estavam dispostas a ouvir, não estavam dispostas a seguir. E muitas pessoas hoje, infelizmente, estão da mesma forma. Estão ouvindo a palavra verdade, porém não estão tendo assim desejo, vontade de seguir, não estão dando crédito nenhum à palavra, muito pelo contrário, estão até se irando com muitos pregadores, muitos pastores, ensinadores da palavra de Deus. Mas nós vemos, pelas Escrituras, que o ambiente da pregação, ele é um ambiente propício a alguns acontecimentos. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza, isso do versículo 4 até o 6. Então nós vemos aqui, no ambiente da pregação, Jonas está pregando a palavra de Deus depois de algum desconforto ali pela desobediência, né, ao Criador, mas agora ele obedecendo, entendendo que precisava levar a mensagem de Deus para a cidade de Nínive, ele agora está pregando, porém não é uma palavra dizendo: olha, que Deus vai te abençoar, que Deus vai abençoar a vida de vocês, que Deus vai fazer grandes coisas, grandes milagres. Pelo contrário, a ministração de Jonas é uma só. Dentre 40 dias, Nínive será destruída. A palavra subvertida significa destruída. Então, Nínive seria destruída, era uma mensagem de juízo. Porém, no versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus. O ambiente ali onde a palavra foi pregada, a exposição da palavra de Deus aos ouvidos, corações, mentes e almas das pessoas que estavam ali em Nínive, gerou uma coisa: fé. A partir do momento que elas tiveram fé, o temor, é claro, antecipando, mas elas temeram a Deus, tiveram fé e agora estavam crendo em Deus. O texto é muito claro. Os ninivitas creram em Deus. E mais, proclamaram um jejum. Eles estavam ali se lamentando diante de Deus, eles estavam se arrependendo diante de Deus, eles estavam confessando as suas falhas diante de Deus, e é claro, Deus estava de olho. E isso desde o menor até ao maior, do maior ao menor. Ninguém ficou de fora. Todos ouviram a palavra de Deus e foram impactados. Nós podemos esperar isso, muitas vezes, de estar pregando o Evangelho para as pessoas e o próprio Espírito Santo produzir esse tipo de ação que foi produzido, porque eu não tenho dúvidas que foi a ação do Espírito Santo que produziu arrependimento na vida dos ninivitas. E no versículo 6 nós vemos que o maioral, o rei, ele também entra no mesmo, na mesma questão, ele entra no mesmo padrão das outras pessoas, ele se arrepende, ele desce do trono, ele tira as suas vestimentas reais, ele tira a coroa da cabeça e agora ele está buscando a Deus também
dizendo até mesmo: quem sabe Deus vai se arrepender e vai ter de nós misericórdia, clemência e piedade. E no versículo 10, o ápice aqui nós vemos da ministração de Jonas, o que ocorreu. E Deus viu as obras deles. Deus estava de olho. É importante nós frisarmos isso, que no ambiente da pregação da palavra, Deus ele está de olho, está contemplando, está vendo quem vai aceitar, quem não vai aceitar a sua palavra. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Olha o que produziu a pregação de Jonas. Conversão em massa. Aproximadamente aí 120 mil pessoas se arrependendo dos seus pecados e se voltando para Deus. O Senhor Jesus, em Mateus 12:41, ele fala a respeito desta grande conversão de pessoas. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, né? Uma pregação a qual ele estava dizendo: olha, daqui 40 dias Nínive será destruída. Então, quando o Senhor nos mandar pregar a palavra, não vamos ficar escolhendo qual tipo de palavra levar. O que Deus nos propuser no coração, é claro, temos que levar para a vida das pessoas. E é claro, o Espírito Santo ele vai cumprir a sua meta, o seu bom resultado, o seu testemunho ele vai estar dando. E é claro, as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, vão se converter ao Criador e vão se voltar a Deus. Atos 17, a partir do 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Então, aqui neste ambiente da pregação, a palavra foi exposta. Os bereanos estavam ouvindo a palavra e isto produziu neles uma coisa: nós temos que averiguar a palavra que está sendo ministrada. Quem dera, nos dias de hoje, que as pessoas que ouvem as ministrações, independente aí o ministério, a denominação, fizesse a mesma coisa que os bereanos fizeram, estavam fazendo, de examinar a mensagem. Nós não vamos falar contra o ministrante, nós não podemos julgar o ministrante, mas a palavra precisa ser julgada se é de Deus ou se não é. E eles estavam analisando aqui, os bereanos, examinando se a mensagem era assim. Mas o interessante aqui dos bereanos é o seguinte: eles receberam a mensagem com grande interesse. A minha pergunta para você: como você está recebendo a palavra de Deus? Como que você está recebendo as ministrações? Este curto vídeo, como que você vai receber a pregação da palavra? Como que você está se comportando no ambiente da pregação da palavra? Qual crédito você tem dado para as Escrituras Sagradas? Porque os bereanos tinham grande interesse na palavra. E o versículo 12 vai dizer que muitos deles creram, judeus e gregos. A mensagem foi pregada, isso produziu o quê? Fé para que as pessoas se arrependessem, se voltassem para Deus e crescem na palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer: pregar a palavra e crer que Deus ele vai estar operando grandiosamente, salvando a vida das pessoas. Comentário bíblico: como você avalia os sermões e os ensinos? As pessoas de Bereia abriram as Escrituras e procuraram a verdade para verificar ou desaprovar a verdade que escutaram. Sempre compare o que você escuta com o que a Bíblia diz. Um pregador ou um professor que dá a mensagem verdadeira de Deus nunca entrará em contradição, nem se separará da palavra de Deus. Isso é fato, isso é verdade. Se o pregador, se o professor, se o ensinador, se o instrutor é de Deus, com certeza ele nunca vai se apartar das Escrituras. Muito pelo contrário, ele vai expor a palavra de Deus para que as pessoas tenham cada vez mais a palavra ministrada, a palavra ouvida da parte daqueles que estão ouvindo. E é claro, esta palavra vai ser geradora de fé, vai gerar temor na vida das pessoas e as pessoas vão se converter. E é isso que nós precisamos fazer: levar a palavra de Deus para a vida das pessoas. Mas nós precisamos analisar primeiro o que é que nós estamos ouvindo, quais são as fontes também. Precisamos também, em algum momento, ter o discernimento, quem é de Deus, quem não é, pela palavra, pelas Escrituras. João capítulo 6, versículo 60.
Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Esse texto ele fala sobre os discípulos de Cristo que estavam ouvindo os ensinamentos do próprio Cristo. Mas o discurso era duro não pela própria pregação da palavra, mas sim de acordo com a convicção de cada um. Então as pessoas elas podem achar que o discurso muitas vezes é duro, mas não é. É de acordo com as nossas convicções que a palavra de Deus vai ser aceita ou não. De acordo com aquilo que nós esperamos, com os nossos interesses, muitas vezes sim. Então nós precisamos entender isso aqui. O discurso é duro. Jesus ele pede algo além do que a gente possa fazer? É claro que não. Jesus não pede, muito pelo contrário. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, as palavras que saem da boca do Senhor Jesus, elas não penetram somente na dimensão terrena ou física, muito pelo contrário. As palavras que saem da boca de Cristo são espírito e são vida. Olha a dimensão que a palavra que sai da boca de Cristo penetra e produz. No nosso espírito, no nosso homem interior, vida e vida com abundância. É por isso que nós precisamos estar sempre presentes e prestando atenção no ambiente da pregação da palavra. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. As pessoas se recusaram a ouvir o Evangelho. As pessoas se recusaram a ouvir a palavra de Deus. As pessoas se recusaram a seguir os ensinos de Cristo. Por quê? Porque o discurso era duro e Jesus estava chamando aquelas pessoas para um compromisso muito mais profundo, muito mais sério. E em João 8:47 diz: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então nós vemos aqui, quem é de Deus, independente se o discurso é duro ou não, como a mensagem que foi pregada em Nínive, as pessoas vão aceitar? Vão. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Quem não é, infelizmente, não vai escutar, não vai dar crédito, e infelizmente vai viver uma vida de derrota, infelizmente não vai ter dentro dele espírito e vida, porque são essas as palavras de Cristo. E nós precisamos dessas palavras, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então, as considerações aqui nesse texto. Primeiro, que no versículo 17, um pouquinho antes, melhor dizendo, o Senhor Jesus, ele estava ali separando os discípulos de dois em dois para que pregassem a palavra. E essa pregação da palavra, essa autoridade que o Senhor Jesus nos dá pela palavra, gera, é claro, autoridade contra o reino das trevas. Uma pessoa que ela rejeita as escrituras, um cristão que ele não vive da palavra, que ele não busca a palavra, que ele não ama a palavra de Deus, que ele não tem prazer na lei do Senhor, ele nunca teve e nunca terá autoridade contra o reino das trevas. O próprio texto aqui, é claro, voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E esta autoridade, em nome de Jesus, é somente para aqueles que andam pela palavra, aqueles que vivem a palavra, aqueles que buscam a palavra, aqueles que guardam a palavra, aqueles que praticam a palavra. Por isso da importância do ambiente da pregação da palavra. O ambiente da pregação é onde nós vamos ser instruídos, é onde nós vamos ser ensinados, é onde nós vamos ser corrigidos muitas vezes, onde vamos ser elevados a uma posição pela palavra, mas um posicionamento, é claro, essa posição é estatura espiritual pela palavra, para que possamos trabalhar em prol do reino de Deus e de Cristo. Mas quantas pessoas estão rejeitando a palavra do Senhor Jesus? Quantas pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus e querem ter autoridade contra o reino das trevas? Nunca. Não vai acontecer mesmo. E é claro, Satanás, ele sabe, quem tem a autoridade de Deus, sabe. Os demônios sabem? Sabem. E nós podemos constatar isso lá em Atos 19, né? Podemos ver isso claramente. Depois você lê na tua casa, Atos Apóstolos 19, você vai ver exatamente o que eu estou dizendo. Se os demônios sabiam quem era de Deus e podia usar a autoridade do nome de Jesus para expelir os demônios, e quem não era. E realmente é algo
impressionante àqueles que têm autoridade da parte de Deus, mediante o nome de Cristo e as Sagradas Escrituras. Versículo 19, o Senhor Jesus nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Mas isso por intermédio da palavra. Sem a palavra de Deus, eu retorno a dizer, nós não temos força nem autoridade para combater serpentes, escorpiões, fala das forças das trevas, do inimigo, daqueles que nós vamos estar enfrentando. E nós precisamos da palavra de Deus para vencer as trevas. Versículo 20, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Muitas pessoas se alegram demais quando operam grandes sinais e milagres e curas. É claro, está certo, não está errado, não estou falando contra. Mas olha o que o Senhor Jesus ele disse, continuando o texto. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E só vamos ter o nosso nome escrito nos céus quando guardarmos a palavra de Deus, quando tivermos a palavra de Deus em nossas vidas. Que esta palavra ela venha produzir na tua vida fé, esperança, venha trazer graça, que esta palavra venha fazer você refletir um pouco como você está agindo e atuando no ambiente da pregação. E até mesmo você que prega, o que nós estamos pregando, qual é o tipo de mensagem? Será que se fosse nos dias de hoje, se fosse, por exemplo, eu que fosse lançado até Nínive para pregar, será que eu levaria a mesma mensagem de Jonas? Olha, daqui 40 dias Nínive será subvertida ou destruída? Ou será que eu chegaria lá e diria, não, Nínive, vocês podem viver em paz, Deus é com vocês, Deus está amando vocês, não importa o que vocês estão fazendo? Não, isso não condiz com as Escrituras e nós precisamos estar de acordo com as Escrituras para ter o nosso nome escrito no livro da vida. Repito mais uma vez, uma pessoa que ela rejeita a palavra de Deus, é claro, o nome dela não está escrito no livro da vida e isso precisa fazer as pessoas refletirem um pouco. Amém? Esta é a minha palavra para a tua vida, que você reflita, que você analise o que eu disse, faça uma análise daquilo que eu disse nesses poucos minutos, e que a palavra de Deus ela venha, assim, estar em um ponto específico da tua vida. Que ela venha estar, assim, abrigada no mais profundo do teu coração, da tua alma, dos teus pensamentos, e é claro, Deus abençoe tua vida pela palavra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.